Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal de casa também, que está acompanhando a gente pelo Instagram e pelo Facebook, sejam bem-vindos. Hoje é dia 29 de agosto de 2022 e nós estamos aqui no grupo Espírita Fraternal Recomeço, Jordanópolis, São Bernardo. Então vamos para os nossos recados de sempre. Então, primeiro de tudo, gente, gostaria de pedir para desligar os celulares, manter silêncio, o silêncio é importante, e a máscara fica aí a critério de vocês usar ou não. Nosso bazar, como vocês sabem, aceita doações de roupas, calçados que estejam em condição de uso, que estejam limpos, eletrônicos que estejam funcionando, né? E também aceitamos doação de alimentos para as nossas cestas básicas, que a gente monta as cestas aqui para distribuir para as famílias que mais precisam. E também aceitamos doação de lã, porque as meninas aqui têm aí os quadradinhos do amor. Elas vão montando colchas para entregar não só para os idosos, né, nos asilos, mas também para as mães mais carentes aí, que têm os seus bebês pequenos. Ressaltar de novo a importância do Evangelho no lar. Então, quem ainda não faz, procure fazer, né? Um exercício gostoso, depois a gente acostuma e é impossível não fazer. A gente sente falta dessa energia boa dentro da nossa casa. A gente leva um pouquinho do que a gente tem aqui para a nossa casa. É uma continuidade de tudo que a gente recebe aqui. Bom, nós continuamos aí com as lives, né? A cada 15 dias, como vocês estavam assistindo aqui a da Vanice, para dar continuidade ao que a gente fala aqui na segunda-feira, né? Nem tudo é possível tratar em meia hora, então a live aí reforça um pouquinho mais os ensinamentos. Tem essa quinta-feira agora, dia 1º, tem live, tá bom? Tanto no Insta, né, como no Face, nos dois canais. A palestra de hoje é sobre o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, e o item é o perdão. Quem vai ministrar a palestra hoje é o nosso diretor aqui, o Aidar. E antes disso eu vou fazer a leitura que eu escolhi para nós hoje aqui para introduzir a nossa palestra. É do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico, né, ditado aí pelo Espírito Emmanuel. As cartas do Cristo. Vou colocar o óculos, senão não vai. Porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábuas de carne do coração. Paulo, Coríntios, capítulo 3, versículo 3. É singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como que fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Esses documentos vivos do santificante amor do Cristo palpitam em todas as religiões e em todos os climas. São os vanguardeiros que conhecem a vida superior, experimentam o sublime contato do Mestre e transformam-se em sua mensagem para os homens. Podem surgir muitas contendas em torno das páginas mais célebres e formosas. Todavia, perante a alma que se converteu em carta viva do Senhor, quando não haja vibrações superiores da compreensão, haverá sempre o divino silêncio.
Então vamos fazer a nossa prece, a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Graças a Deus. Vai dar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa casa. Eu vou procurar me centralizar aqui, né? Porque senão eu vou começar a levar bronca. Venho para cá, vou para lá. Não adianta. Quem fala com as mãos é complicado, né? Mas sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, que sintam aí as nossas energias oriundas da espiritualidade e que a gente possa, né, sair melhores do que aqui chegamos, com certeza. Isso irá acontecer. E parabenizar aí aqueles que saíram de frente da televisão numa noite friolenta como essa, né? Está beirando aí já os seus 8 graus. E, então, parabéns, né? Demonstramos a fé e demonstramos também que nossa doutrina ela também tem aí seus adeptos que, né, que seguem às vezes, a gente tem muitas casas, muitas igrejas, né, que são protestantes, evangélicas, né? E muitas vezes eu vejo ali no domingo às 8 horas da noite, está lotado. Eu falo, mas como que pode um negócio desse? Se nós fizermos isso, não estou aqui, eu já tentei diversas vezes abrir a casa aos domingos, sábado, fracasso total. Não sei porque nós, kardecistas, nós ainda não conseguimos ainda ter essa fé que realmente muitos têm. Mas nós temos uma grande vantagem, que é o ensinamento, que é o estudo, aquele que nos mostra, que nos dá o entendimento de tudo aquilo que está acontecendo conosco. Fica aí, né, a nossa notícia. E que, quem sabe, a gente também vai abrir às quartas-feiras. Isso ainda está em planejamento, tá? Estamos montando ainda a equipe da casa, ainda não é o suficiente, mas quando assim chegar, nós vamos dividir, né? As segundas talvez fique com a parte médica e as quartas a parte do irmão José, tá bom? Então vamos lá. Hoje eu, como foi dito, né, fui encarregado dessa palestra, que é uma palestra fácil demais, aquela que a gente fala sobre o perdão, né? Então, não sei, já está falado, não precisa mais falar mais nada, né? Então eu trouxe aqui um compêndio de livros para me ajudar, mas não sei se eu vou conseguir dentro de meia hora. E eu pedi ajuda aqui, um livrinho, né, que eu abri, que fala sobre o perdão. E vocês me perdoem, eu vou ler, para não perder nenhum tipo, que foi elaborado com tamanho cuidado, que se a gente pular uma palavra, não é legal. Então eu vou ler para que a gente possa, né, penetrar mais ainda naquilo que nós estamos aqui hoje ouvindo. E acho que já foi, quantas vezes a gente já falou sobre o perdão? 370 vezes, 7 vezes, foi isso? Não foi essa o número que nós já lemos e já estudamos sobre o perdão? E vai haver mais ainda palestras sobre esse sentido, né? Então vamos lá. Por que se nega a conceder perdão a quem o prejudicou? Eu não vou comentar, tá? Mas eu só vou ler, senão eu não vou. Acaso não necessita você também do perdão de Deus? Acaso nunca errou? Acaso acha que o outro não tem o direito de errar? Acaso crê que todos devem ser perfeitos? Meu amigo, quebre a dureza do seu coração. Quem o feriu, o fez por desconhecimento da lei de amor.
Não se sinta tão ofendido. Não se sinta tão magoado. Quantas vezes você já não fez o mesmo ao trem? Perdoe. Perdoe verdadeiramente. O perdão é o mais belo de todos os presentes. Não cabe a nós o julgamento do irmão que se equivocou. A avaliação de tudo e de todos pertence a Deus. As mãos sempre conseguem entreter e perdoar, conseguem entender e perdoar o erro dos filhos, porque o amor de mãe é aquele que mais se aproxima do amor ensinado pelo Cristo. Nesse sentido, procure assemelhar-se às mães e perdoe. E neste último capítulozinho que falou das mães, a gente faz também uma menção do Agosto Roxo. O que nós comemoramos no Agosto Roxo? Alguém sabe? Não? A gente já está assim, né? A gente está aí, tem um movimento daquele movimento de contra a agressão às mulheres. É um movimento que a gente não consegue ainda entender, compreender tamanha assim, situação de um indivíduo ofender ou né, às vezes com palavras. Todos nós às vezes temos mais com as mãos, não é fácil. E nós homens que temos, né, temos a parte física mais robusta, né, com certeza é uma covardia que não tem tamanho. Não dá para a gente entender isso. Uma discussão verbalmente, tudo bem, mas eu entendo que futuramente nós não vamos precisar mais ter Agosto Roxo ou Setembro Vermelho, ou que assim sucede. Acho que nós teremos que ter paz. Tem que haver a compreensão, né, do entendimento entre um homem e uma mulher. Nem entre nós, homens, nós também não precisamos também, né, como aí entrar em atritos. Já nós estamos passando, nós estamos evoluindo. O planeta já não precisa mais desse tipo de agressão. Mas estamos aí enfrentando dificuldades, estamos enfrentando adversidades que nos testam, que nos faz, né? É um momento que eu vejo que nós todos ficamos apreensivos, não é verdade? Sejam qual for a religião. Mas nós, kardecistas, né, a nossa visão sobre isso é que não tem cabimento um negócio desse, alguém agredir alguém, ainda mais uma mulher. Acho que o dia que nós tivermos, de que for discutido batendo a mulher, tem que ser com uma rosa. Não pode ser de outra forma, né? Porque a mulher, ela, como foi dito aqui, ela tem erros como qualquer outro, né? Nas ações, somos todos iguais. Isso tem que ser importante, somos iguais, mas a mulher se diferencia, porque ela tem um grande diferencial de amor e de perdoar os filhos. Seja qual for, a mãe, pode ser o filho que for, ela vai perdoá-lo eternamente, né? Então, nesse tema que nós lemos hoje, e refere-se à mulher e refere-se à mãe. Porque é um sentimento que nós devemos buscar e tentar se ajustar a esse sentimento do perdão. Como que ela consegue perdoar tão facilmente? É algo que vem de dentro, né? Algo que vem, aquilo flui como uma energia maravilhosa do amor. E por que, se nós estamos tendo isso já do nosso lado, por que é que a gente precisa brigar em família, discutir e não perdoarmos uns aos outros? E aqui vem aquele velho livro do médico Jesus, que todos já conhecem. Tem um capítulo lá que faz assim, fala assim, perdoe aos seus pais. Eu não vou ler, porque senão eu não vai conseguir, né? Mas perdoar os pais, né? Perdoar, por que ele se refere a isso? O perdão, como todos nós sabemos, é um sentimento que nos traz um mal terrível. Sabe qual é? A doença. A maior parte das doenças que nós somos acometidos vem pelo ódio, pelo rancor, que nós emanamos para aqueles que nós estamos, às vezes,
dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria família, dentro do lar, primos, tios, avós. Ainda assim, nós mantemos esse hábito terrível de nós brigarmos, de nós condenarmos atos. E por que tudo isso? Né? Porque ainda nós estamos ali, a família, como a gente bem o sabe, é onde nós somos testados, onde nós somos colocados próximos para nós nos equilibrarmos, um perdoar o outro. Olha que oportunidade que nos é dada por Deus de perdoarmos uns aos outros. E às vezes a gente se defronta entre um pai, um filho, uma mãe, os pais com os filhos, onde às vezes um copo que cai no chão, que alguém quebra, vira uma um modo de dizer, um copo que se quebra, um prato que se vira uma briga eterna, onde o filho sai de casa, a filha sai de casa, o pai não quer mais ver a filha, o filho, e nem se olham, passam às vezes anos sem se conversar. E às vezes o orgulho, geralmente dos pais, o danado que nós homens, geralmente somos mais fortes. Não, eu não vou perdoar, eu não vou me rebaixar. E a mãe ali, a esposa, puxa vida, perdoa, é tão fácil. E nós muitas vezes deixamos uma oportunidade maravilhosa de nós nos abraçarmos com o filho, de perdoar, de entender muitas vezes que um filho nos ensina mais do que nós podemos imaginar. Então, por que é nos colocado esses desafios dentro da nossa casa? Para nós evoluirmos, para nós compreendermos, para nós aceitarmos as nossas questões que estão ali enrustidas dentro da nossa casa. Perdoar a mãe. Muitas vezes os nossos pais não têm culpa da forma que também foram criados. Vocês já pararam para pensar nisso? Os nossos avós, bisavós, da mesma forma, muitos estrangeiros que vieram para cá, vieram fugidos de guerras, de situações muito críticas. E eles passaram para nós uma situação difícil, de educação rígida, de algo que você, nós tínhamos... Eu tive a oportunidade de conviver com um avô que ele era bem rígido, porque os avós, os pais dele assim também eram, italiano, também eram, portugueses, franceses, enfim, todos são. Mas eles trouxeram, porque o Brasil, na época que mais houve a imigração, foi nas questões de guerra, das catástrofes que aconteciam, Ninguém vinha para o Brasil por aquele país maravilhoso que nem era bem conhecido naquela oportunidade. Vieram para desbravar, vieram para ganhar dinheiro, inclusive, Muitos vieram aqui para fazer a vida e ficaram. E nós vivemos com todo esse tipo essa miscigenação total aqui no Brasil e vivemos com todos muito bem. Mas eles tiveram a sua questão ali difícil de família. E muitas vezes, por tradição, querem manter aquele equilíbrio, manter aquela tradição com os filhos, com os netos. E aí há alguns desencontros. Então, tem que haver por parte dos filhos, também dos netos, a compreensão. Muitos de nós teve a oportunidade de conhecer, de vivenciar momentos com os avós, com os filhos e agora com os netos. Olha que loucura que é essa. Entre nós, da nossa geração, e os nossos avós, ainda nós conseguimos compreender, conseguimos aceitar, certo? Então é aquela educação rígida, não podia nem falar à mesa, Tinha que ficar todo mundo quietinho ali, comendo, e não podia abrir a boca, que era um momento sagrado. Não sei se até hoje também isso não vamos, se também não é, porque muitas vezes a gente numa mesa, começa a discussão, começam brigas, um levanta, bate o pé, vai para lá, Então, mas é um ensinamento, é aquilo que a gente traz com isso, e nós aceitamos e convivemos bem. Convivemos com os nossos filhos, erramos muito, porque tudo aquilo que era difícil, a gente quis dar para os nossos filhos nesse momento, E eu não sei se nós exageramos nisso também.
Nós protegemos demais, damos tudo aquilo que eles precisavam. E muitas vezes deixamos deles dar as braçadas, de nadar por conta própria. Então a gente precisa também repensar um pouquinho. E a atual juventude de hoje, né? Que a gente fica um pouco ainda tentando, né, alcançá-los, são rápidos, ligeiros, têm muita inteligência, são espertos, são assim, né? E são espíritos mais velhos do que nós, que já vêm, né? Eles são espíritos que já foram, voltaram, foram e estão aqui de volta. E eles têm uma bagagem de conhecimento talvez muito maior do que a nossa. E às vezes nós, velhos, né? Eu sou todo poderoso, né? A verdade está comigo. Tá nada. A gente está aprendendo, todos nós estamos aprendendo. E entra aí a questão do amor e do perdão, né? Nessas ofensas familiares. Porque é lá que a gente começa a aprender a respeitar uns aos outros. Quando você é ofendido, muitas vezes nós somos ofendidos, né? Por que não nos abaixarmos um pouco, né? Nós não precisamos ser capachos de ninguém, isso não, certo? Mas às vezes ceder um pouco, compreender, entender a situação daquele que está ali nos ofendendo, talvez ajuda a ter um amigo. Porque o perdão, gente, ele nos remete a uma outra situação importante. Imagine vocês, se eu tenho que aprender a perdoar dentro da minha casa, e o exercício começa dentro de 4 paredes, ela se expande, sabe para quem? Para o vizinho do lado, do outro vizinho, para o vizinho de cima. Falei para você que ia falar isso hoje. Tem um vizinho de cima que faz muito barulho, né? Arrasta a cadeira. E eu falei, ela estava falando, tá, me perdoe de fazer eu falei, puxa vida, né? A gente está sendo testados na paciência e às vezes no perdão. Perdoar. Porque eu falei, pô, você é kardecista, você tem que perdoar. Seja o que for, uma conversa. Eu fui falando, não, eu já fiz, já fui tentar, já não sei o quê, mas não adianta, né? Agora já. Mas são testes, são pessoas que são, né? Ela morava numa casa, me perdoe, tá? Ela foi numa casa e tinha ali as desavenças com um com o outro. Aí foi o apartamento, piorou mais ainda. E aí que a coisa pega, porque a gente dorme do lado do vizinho, que escuta até, né, dependendo do apartamento, a gente escuta até o que não deve. Mas são situações que somos colocados para nos testar, perdoar de certa forma, né? É lógico que tudo tem um limite. Como eu disse, nós não precisamos, apesar que Jesus, na sua maioria, na sua excelência, né? Quantas vezes a gente tem que perdoar quando ele foi questionado? 70 vezes, 7 vezes, né? Então, assim, é infinitamente, gente. Nós temos que compreender isso. Nós temos que compreender. E as palestras que a gente administra e outras que vocês já ouviram, fala muito disso, né? Mas por que toda hora eu tenho que estar ouvindo isso? Porque toda hora eu me caio criticando alguém e não perdoando. E muitas vezes eu me encontro, e nós nos encontramos dizendo, eu perdoei já aquela pessoa. Mas toda vez que a gente se reúne, eu perdoo, e ela nunca esquece a pessoa que ela está tentando perdoar. Você já reparou nisso? Nós perdoamos de boca para fora, mas não de coração. Então nós temos que ainda aprender, nós temos ainda que tentar ter ouvidos, nós temos que vir na casa espírita, na casa de qualquer casa que, né, que nos mostre os ensinamentos de Jesus. Aí nós falamos, para que eu preciso perdoar? Uma delas é para mim mesmo. Para eu não cair, muitas vezes, em doenças. Porque o nosso perispírito, abrindo um parêntese, vai dar tempo, ele é acumulativo. O que acontece? As energias que nós exaltamos, de bem ou de mal, ou que nós acolhemos, quando eu tenho uma pessoa que está ali, eu estou em briga com ela,
Eu estou ofendendo, estou sendo ofendido. O que a gente transmite nisso? Ódio, rancor. E para onde vai isso? A pessoa, isso é energia, né? Nós somos todos energia. Então a minha energia, o meu poder da palavra, o poder da minha mente tem muita força. E ganha aquele que falar mais alto, que xingar mais alto e que ofender mais alto. E aí ela bate naquela pessoa, só que muitas vezes essa pessoa, ela tem um pouquinho mais de luz ali, um pouquinho mais... O que acontece? Volta para mim. Porque tudo que é a lei da ação e reação, tudo que eu ofereço para alguém, volta para mim de mãos abertas, volta correndo. Se eu emano amor, se eu emano coisas boas para alguém, o que eu recebo? Coisas boas. Se eu emano ódio, se eu emano rancor, para onde vai isso? Volta para mim. Só que muitas vezes esse rancor a gente não se apercebe, não se dá conta de onde foi que aquilo me ofendeu, de onde foi que aquilo me atacou, onde foi que aquilo começou a me prejudicar. Depois de alguns anos, quando aquilo ele ficou ali, né, paradinho no nosso perispírito, ali na massa que nos divide entre o corpo e o espírito, e ali, um momento, ele precisa o quê? Explodir. Ele precisa, porque o perispírito, ele guarda por um momento todas essas questões. Mas tem hora que ele, pumba, estoura. Ele joga para fora. Se não for nessa vida, vem na outra. E um dos males que são mais acometidos é o câncer. Por incrível que pareça, é o câncer. Ele vem de encontro, diante da nossa doutrina, quando nós odiamos, quando nós não perdoamos alguém, quando aquele rancor é muito mais forte do que o amor, ele ataca o nosso perispírito e começam ali as feridas. Né? Esse é assim. E quantas pessoas conduzem isso de uma forma assim, diária, e a pessoa está sempre com problema, está sempre tá ali envolvida com tantos problemas, que nada dá certo para ela, fala, não sei o que, mas ela fala mal de todo mundo, xinga e não perdoa ninguém. Então, o perdão, gente, resumindo, ele é um remédio quando eu transformo no amor. Quando eu perdoo alguém, eu estou fazendo o quê? Um bem. Então eu vou emanar para aquela pessoa que está fazendo barulho lá em cima uma luz de amor azul, né? Se não chegar até ela, me devolve. Olha que beleza. Mas é isso mesmo. Que gostoso que é. E se eu emanar para esta vizinha barulhenta luz, algo de bom para ela, vai chegar nela também, não vai? E vai fazer com que ela se transforme. Ela amenize. Muitas vezes as pessoas estão, ainda mais nesse momento de 2 anos para cá, que nós tivemos esse processo pandêmico aqui em todo o planeta, o quanto mexeu conosco essa situação, quanto mexeu com o nosso bem-estar, com as nossas atitudes, quanto que isso nos fez mal, e nos testou e está nos testando ainda. Então, se eu mudar a minha forma de pensar, se eu mudar a minha forma de fazer a palavra, né, a minha palavra dita, isso transforma, muda. E nós conseguimos aceitar e absorver e melhorar o nosso dia a dia, o nosso estar aqui no nosso planeta. E aí vocês pensam que isso só acaba aqui no nosso planeta? Não. Isso ainda vai longe, né, Gé? Conforme a gente estuda. Quando você tem um inimigo, gente, aqui na Terra, e você não aceita, não admite, não busca, não perdoa, para onde é que nós vamos levar este inimigo? Para onde? Porque a gente não vai ficar eterno aqui, né? E quando nós nos transformamos em espíritos, aí a coisa pega. Porque os sentimentos são mais poderosos ainda.
E o rancor que eu trago no meu coração encarnado se transforma em ódio duplo. Porque aí eu vou descobrir que a minha diferença com esse cara não é só da minha existência atual. Vem de outras. E eu fui testado. Aí que a coisa pega. Aí que o fervor aumenta, que o ódio aumenta. E aí a gente entra num umbral, a gente entra numa situação terrível de um obsediando o outro. A espiritualidade, os irmãos de luz, fazem de tudo para separar. E nos separam. Mas para chegar nessa separação, tem que haver o quê? Um consenso entre ambas as partes. Porque não adianta lá vir um anjo da guarda e falar, filho, para de brigar, não sei o que lá. Se eu não tiver ouvidos para ouvir, jamais haverá ali um sossego entre os dois. É quando os dois apanharem anos e anos, estão lá, aí alguma coisa vai bater nele e vai falar, caspita de guaio, né? Como dizia minha mãe. Está na hora da gente, né, dar uma parada. Então, o que eles fazem? Eles nos separam. Isso chama-se obsessão, né? Diversas formas de obsessão. Obsessão entre espíritos e espíritos. E tem a obsessão entre espírito e encarnado. De encarnado para espírito. Então, tem tudo isso. Mas, nesse momento que eu estou querendo comentar, os dois subiram, estão lá, descobriram quem eles são, aumentou mais ainda o ódio, né? Vem a espiritualidade, né, de luz, os nossos engenheiros que trabalham com a gente, essa turma toda que fica aí de prontidão, trabalhando para nos ajudar, mensageiros de Deus, mensageiros de Jesus, para tentar fazer com que nós melhoremos. E aí faz o quê? Nos coloca onde? Na mesma família. Marido e mulher. Aquela vizinha que... Imagina, aquela vizinha lá que estava lá em cima. O vizinho, aquele cara chato, rabunho, mas é um cara... Aí você passa um período... Oi, meu amor. Eu te adoro, eu te amo. Mas aí, gente, um dá um pisãozinho de leve no outro e a briga, aquilo, pá, ressurge tudo de novo. Só que aí, nós espíritas somos mais... Nós somos espíritas, nós somos kardecistas. Aí a gente vai fazer o quê? Não, eu vou aceitar. Já pensou? Vou ter que casar com a vizinha. É complicado, né? Isso é vizinha. E pior quando não é. Outra coisa é pior ainda. Vem como filho, ele te desafia, ele te... Né? Ou o filho vem com o pai, meu Deus do céu, né? Então, vocês veem como isso é interessante, essa questão da nossa passagem aqui na Terra. Como é bom essa passagem, porque esse sentimento que a gente está colocando hoje, ele é um sentimento que nós temos que superar, que é perdoar. Se eu perdoo realmente de coração, quando eu for desencarnar, eu vou encontrar aquele cara lá já perdoado. Pode ser que eu ainda tenha algum resquício de outras vidas que ainda eu preciso consertar, certo? Mas já amenizei meu quebra-pau lá com ele, tá certo? Então a gente já está mais pronto para ouvir, para crescer. Isso tudo, gente, foi Jesus, né? Esse ser maravilhoso, que ele perdoava a todos nós, ele já tinha tudo, isso não precisava, né? Mas ele nos ensinou para que nós pudéssemos, né, melhorar as nossas condições espirituais. E aí planejou o astral Deus, que nós falamos de Deus, né? Fez crescer um planeta chamado Terra e nos deu a oportunidade de aqui estarmos. Esse planeta maravilhoso,
onde nós aprendemos desde a época quando éramos primitivos, né? Somos espíritos antigos, outros que vêm de outros planetas, para também aprender ou nos ensinar, mas esse planeta nos ensinou, está nos ensinando, está nos recebendo, e ele está se transformando. Estamos vivendo momentos onde está sendo está sendo-nos aí aguçado a nossa paciência, o nosso perdão, o nosso entendimento, o nosso se colocar no lugar do outro antes de criticar, perceber o que, a hora que você precisa se acalmar um pouco. Antes, quando eu vinha da minha casa há uns 30 anos para cá, ainda agora, eu saía de casa de carro, vinha no meu carro. Então alguém me fechava. Aí eu pensava, não, eu estou indo para o centro, cara. Eu estou indo para uma casa espírita, eu vou xingar, vou parar, vou brigar. A paciência foi, Mas uma coisa foi bom que aconteceu, porque a gente foi exercitando, através dos nossos equívocos, de hoje, pelo menos, tem uma esposa do nosso, calma, filho, calma, não vai sair dessa, A esposa que nos dá e nos segura, com aquela ânsia dos homens, machão, aquela coisa toda que a gente tem de se impor um ao outro, e hoje mais ainda, até estamos mais aí armados, mas a gente não consegue, às vezes, por um fechar o outro, coisas de também besteira, que a gente está aprendendo. Pelo menos eu aprendi da minha casa aqui não xingar ninguém. Vem uma auréola aqui na minha cabeça aqui. Pelo menos nesse trajeto eu procuro ser um pouco melhor. Mas eu estou aprendendo, a gente está aprendendo. E é por isso que eu vivo fazendo palestra aqui, Para eu conseguir aprender mais do que vocês. Porque talvez eu tenha brigado muito com o meu vizinho lá de cima. Bom, gente, eu ia ler o Evangelho, mas nem vai precisar, porque já estou me sinalizando que o meu horário passou, mas que fique aí, esse sentimento, fique essa lição para todos nós, independente daqui que está falando, porque estamos todos no mesmo barco, eu costumo dizer. Ninguém é melhor do que ninguém, estamos num planeta onde todos estamos buscando, estamos evoluindo, cada um de nós, esteja no Polo Norte, no Polo Sul, aonde quer que esteja, todos somos iguais, todos estão se lapidando, espíritos que estão se lapidando para um futuro melhor, aqui neste planeta, porque nós já sabemos que ele está se transformando, para um planeta que saiu de provas e expiação, e vai ser de regeneração, E por que nós não podemos aqui estar? Já pensou, gente? Olha, eu vou colocar outra coisa. Aqueles que não quiserem perdoar vão para um planeta que começa tudo do zero. Começar ali, brigando de novo, peladões, porque a gente vem para cá e não sabe nada, Tem que encarar o frio cabeludo, barbudo, com dente, com tudo, até com rabo que a gente tinha. Éramos feios, mas tínhamos que sobreviver num planeta que não tinha nada. E era por onde nós, espíritos, começamos. Quantos de nós saímos de um planeta que era evoluído e nós não conseguimos nos ajustar naquele ambiente e fomos trazidos para cá? Agora, vocês imaginem começar tudo do zero de novo? É duro, É duro. Eu não gostaria. Eu ainda estou querendo ficar nesse planeta, porque ele tem muito ainda. Ele tem muito ainda. Tem aí muita coisa boa que está acontecendo, descobertas maravilhosas. Tem muita coisa gostosa que vai acontecer. Eu não quero perder isso. Nem que eu volte daqui a 100, 200 anos. Só para esclarecer, a média de reencarnações era de 100 anos. Um espírito. Isso não é regra, tá, gente? É uma base, é um número que era assim, uma média de cada um de nós, o tempo que levávamos para... Porque até se preparar na espiritualidade, acordar, despertar, aí vem.
hoje está em 120. Porque, né, a gente não está dando muita oportunidade para aqueles que estão ainda em espírito. Teve um período na Terra que isso foi abundante. Cada um tinha 6, 7, 12 filhos, né? As mulheres, nós tínhamos ali. Hoje não. Infelizmente hoje, me perdoe, não querendo ser, não que um animal, ou que me falaram, eu prefiro ter um animal do que ter uma filha, um filho. Isso chocou. Não que eu não ame um animal, não que eu não goste de um animal. Mas e o egoísmo desse lado, né? Os nossos pais não foram egoístas. Eles nos deram a oportunidade de vir. E por que hoje a gente, né? Vamos pensar um pouquinho nisso, gente. Não é justo a gente não dar oportunidade, porque tem muito espírito que está precisando retornar. E às vezes espíritos que são da nossa família. Um pai, uma mãe, um tio, um avô, que amávamos muito e que estamos, né, adiando aí a volta dele para esse planeta. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu adorei estar falando sobre isso, né? E que nós possamos, né, de uma certa forma, absorver. O importante é isso, né? Nós despertarmos. E não ficarmos, né? Vamos tentar aumentar o trajeto e não xingar no primeiro semáforo. Vamos buscar na nossa família, no filho, no avô, no tio, tentar ser um pouco mais compreensivos, tá bom? Quinta-feira próxima, ou eu ou a Vanice estará novamente naquela live lá, tá? Para, se alguém quiser fazer algumas perguntas, lá será o momento, tá bom? Um beijão para todos no coração de vocês. Que assim seja. Você faz o encerramento? Vou levar minha coletânea aqui. Sim, senhor. Boa noite a todos. Boa noite. E nesse momento, no envolvimento em que estamos com essa energia boa, vamos fechando os nossos olhos e mentalizando o nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga, e que nós possamos dessa forma absorver um pouquinho dos ensinamentos que nos foram passados hoje, que essas palavras germinem em nós, né, como sementinhas, para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima, para que nós possamos melhorar a cada dia no exercício da paciência, do perdão, da tolerância e do amor, que é o ensinamento maior do Cristo. Dessa forma, vamos nos concentrando para fazer novamente a oração que Ele nos ensinou e que nós possamos levar conosco para nossa casa essa energia boa e dividir, compartilhar com os nossos familiares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus.